Graça e paz. Estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Esta carta foi escrita por volta do ano 60, depois da ressurreição de Cristo. De uma prisão, o apóstolo Paulo escreveu tudo quanto encontramos nesta carta. O pano de fundo desta carta era uma heresia que estava se infiltrando na igreja de Colossos. Essa heresia envolvia o gnosticismo, o misticismo, o asceticismo e o legalismo. Era um pacote. Mas Paulo não perde tempo discutindo com esses heréticos, mas apresenta Cristo como solução. A suficiência só existe em Cristo. Cristo é tudo e nós somos nada. Esta é uma questão muito importante. É a questão mais importante para o descanso do nosso coração, como também a questão mais instigante para a agitação dos incrédulos. Somente quando nós percebemos que nós somos nada diante do Senhor, é que então podemos perceber a suficiência de Cristo. Esta carta trata da suficiência de Cristo e da sua preeminência, da sua superioridade, da sua primazia e da sua anterioridade, porque o texto diz que Ele é antes de tudo e nele tudo subsiste. Paulo mostra que Cristo é suficiente para nós. Não é Cristo e algo mais, mas Cristo somente. Nada mais além dele. Cristo é o tudo inesgotável de Deus para nós. Ele é Deus. Uma pessoa que tem Cristo revelado no seu interior não precisa de mais nada na sua vida espiritual, porque Cristo é o nosso tudo. Cristo é a nossa vida espiritual. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O jogo do diabo, e ele joga tudo o que pode para tentar minimizar, desqualificar, desprestigiar, reduzir a suficiência de Cristo, a suficiência da pessoa de Cristo para a sua igreja, para a nossa vida. A tarefa das trevas é manter as pessoas afastadas da suficiência singular de Cristo. Lamentavelmente, a cristandade pós-moderna anuncia muito mais as habilidades e competências dos homens do que a suficiência e virtude de Cristo. A palavra diz, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita,
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis, veja bem aqui, anuncieis as virtudes daquele que é Jesus Cristo, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Jesus Cristo é suficiente, é Ele que nós temos que pregar, é Ele que nós temos que levantar o tempo todo diante das pessoas. Principalmente na Igreja de Cristo. Aqui, Ele tem a centralidade de tudo. Então, tudo está em Cristo. A salvação está em Cristo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. A salvação não está na igreja, não está na religião, não está em nenhum sistema, por melhor que seja. A salvação está em Cristo. A salvação não está em nós mesmos, não está naquilo que nós fazemos, nem está em nenhum outro expediente humano. A salvação está em Cristo. A maior necessidade do ser humano é de salvação. E só Cristo pode salvar o ser humano. Salvar o ser humano do pecado e de si mesmo. Quando a gente fala em salvação, temos que considerar o pecado. A salvação de Jesus é uma salvação do pecado. Ele nos salva do pecado e também nos salva de nós mesmos. O que Ele fez para me salvar, para nos salvar? Ele primeiro encarnou, se fez homem, depois foi para a cruz. Lá na cruz, Ele carregou todos os nossos pecados, foram todos transferidos para Ele, lá na cruz. Ele também nos atraiu a si, no momento em que Ele foi levantado da terra, e morreu. Morreu por nós, e nós morremos com Ele, porque Ele nos levou a morrer com Ele. Ele nos fez morrer com Ele, nele, para o pecado. Depois disso, o Pai, pelo seu Espírito, ressuscitou seu Filho, e nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós Ele vive a sua vida justa e santa. Está nisto a minha garantia de salvação eterna. Aí está toda a nossa garantia. Então, a salvação está em Cristo. A vida está em Cristo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A vida está em Cristo. Cristo morreu para nos libertar do pecado, para nos libertar da nossa própria vida pecadora, porque a nossa vida pecadora foi crucificada em Cristo,
e Ele ressuscitou para ser em nós a nossa vida. É o que diz a palavra. Cristo é a nossa vida. Colossenses capítulo 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é, preste atenção, não é será. Ele já é aqui e agora a nossa vida, em nós. Então, Cristo é o nosso Salvador, é também a nossa vida, a nossa salvação. Tudo está nele, e Ele é tudo em nós. A graça, a maravilhosa graça, está em Cristo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça que está em Cristo Jesus. Cristo é a graça. A palavra diz que Ele veio cheio de graça e verdade. Cheio. Mas não pense que para vir, alguém colocou graça nele, encheu ele da graça para ele vir. Não. Ele é a graça. Por isso ele está cheio de graça, porque Ele é a graça. A graça está nele. A nossa libertação do pecado, a nossa vida espiritual e a nossa salvação são milagres da graça de Deus, milagres do Senhor. O caráter dele é graça. Graça é a providência de Deus em Cristo para a nossa salvação do começo ao fim. Do começo ao fim. Mas onde está esta graça? Está nele, está em Cristo. Você vê que tudo está em Cristo. Deus considera tudo em Cristo. Em Cristo é onde acontece, é onde Deus trata conosco. A fé que nós precisamos para nos relacionar com Ele e com a palavra, a fé também está em Cristo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Fé e amor. A fé que está em Cristo Jesus. Irmãos, a fé não é uma produção nossa. Não pense assim. A fé não é uma produção humana. Nem existe fé automática na raça adâmica caída no pecado. Não existe fé automática nos herdeiros do pecado. Fé é algo espiritual e não existe o menor sinal de espiritualidade no homem natural. Por quê? Porque ele está morto em seus delitos e pecado. É o que diz a palavra. A fé é uma experiência ligada à pessoa de Cristo e à sua palavra. Ninguém tem fé a não ser apoiado na pessoa de Cristo e na palavra de Cristo. A fé é um presente de Deus em Cristo. É um presente. Ela nos foi dada em Cristo.
Como que a fé é acionada na nossa experiência? Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aqui está. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé se baseia na pessoa de Cristo e naquilo que Ele diz em sua palavra. O soberbo nunca vai conseguir crer na suficiência de Cristo, porque o soberbo, o orgulhoso, está cheio de si mesmo. E quem está cheio de si mesmo não pode crer na suficiência de Cristo e dela depender totalmente. Irmãos, por favor, entendam. Fé está conectada com a pessoa de Cristo, com a sua palavra e com a total dependência da sua suficiência. A fé vem do fiel Filho de Deus para nos fazer fiéis. Ou seja, a pessoa que tem fé é a pessoa que crê na suficiência de Cristo, a suficiência revelada a nós na sua palavra. A filiação também está em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Só podemos ser filho de Deus em Cristo, na pessoa de Cristo. É em Cristo que nós somos feitos filhos de Deus. Então você vê que é a suficiência de Cristo. Deus trata conosco em Cristo. E fora de Cristo, Deus não tem nada para nós. A vida cristã não é uma experiência onde temos que fazer coisas através do nosso esforço. Todas as bases da vida cristã foram estabelecidas por Deus em Cristo. Para Deus, todas as questões giram em torno de uma coisa só. Cristo é tudo em todos. Precisamos compreender isto muito bem e crer também. Cristo é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Em todos quais? Em todos os que morreram com Ele na cruz para o pecado, com Ele também ressuscitaram, e agora Ele é a vida dessas pessoas. Ele é tudo nessas pessoas. Esta é uma revelação extremamente profunda que Deus deseja que os seus filhos conheçam e também experimentem. Uma vez que Cristo está em nós, Ele mesmo é o tudo em nós. Os nossos olhos precisam ser abertos para enxergarmos que
Cristo é esse tudo. Cristo é esse tudo. A igreja precisa entender isso. Cristo é suficiente para a igreja. O grande pecado da igreja é deixar de lado a pessoa de Jesus Cristo. O empenho de Satanás é tentar escamotear sutilmente a pessoa suficiente de Cristo da pregação, até ser colocado totalmente de lado. Em nossos dias, vemos uma cristandade que funciona, humanamente falando, muito bem, mesmo sem a centralidade de Cristo. Abastada em obras, muitos projetos sociais. Abastada economicamente, possui muitos bens. Abastada socialmente, é uma cristandade que tem ascensão social. É rica em relacionamentos. Não só corteja, mas também ambiciona o poder político deste mundo. Quer ser primeira dama, mas não quer ser a noiva de Cristo. O que a igreja é a noiva de Cristo. E não convém trocar de posição. Não convém deixar de ser a noiva para ser primeira dama do poder deste mundo. É uma máquina religiosa que funciona a todo vapor. Funciona. Do ponto de vista religioso, funciona e funciona muito bem. É uma máquina religiosa funcionando a todo vapor. Mas Jesus Cristo e o seu Evangelho estão sendo descartados. Uma cristandade empanturrada de si mesma, de muita religião, enquanto que a suficiência de Cristo é negada. Essa é a característica da cristandade do tempo do fim. A cristandade corrupta, sem o novo nascimento em Cristo. Satanás tem feito tudo o que pode para afastar as pessoas da suficiência ímpar de Jesus Cristo. Mas vemos na carta aos Colossenses que a focalização do apóstolo Paulo era uma focalização cristocêntrica. Cristocêntrica. E quando a gente percebe a suficiência de Cristo, que Ele nos basta, que o seu sacrifício em nosso favor é um sacrifício suficiente e eterno, que Ele é o tudo de Deus para o nosso nada. Quando a gente percebe isso, irmãos, o nosso coração vaza diante dele em ação de graças. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Dando sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Veja, Paulo começa agradecendo, dando graças. Ele começa
dando destaque para a linguagem do cristão. A sua linguagem vai dizer o que você é. Saiba disso. A sua linguagem diz muito do que você é. Qual é a linguagem de uma pessoa que crê em Cristo, que descansa na sua suficiência soberana? Qual é a linguagem de um liberto em Cristo, que vive pela suficiência de Cristo, que vive na graça divina neste mundo? É a gratidão, ação de graças. Agradecer e louvar a Deus é melhor do que viver murmurando, criticando, se queixando o tempo todo. Conta uma lenda que um homem andando numa mata encontrou o celeiro, o armazém do diabo. E ele viu onde o diabo guardava as suas sementes. Ele, muito atento, percebeu que havia uma grande quantidade de semente do desânimo. Então ele perguntou ao diabo: onde a semente do desânimo prolifera mais e onde não prolifera? Em que terreno esta semente produz mais? E qual terreno ela não produz? O diabo respondeu de pronto: o lugar onde a semente do desânimo não prolifera é num coração grato diante de Deus, coração agradecido, grato. Ela não tem condições de crescer nos corações agradecidos. Paulo começa dando graças a Deus. Mas lembre-se que esta igreja, a igreja de Colossos, estava bichada, estava perdendo o rumo, estava sendo assaltada por uma heresia. Mas Paulo não começou dizendo: estou muito triste com vocês. Não. Estou muito triste com o que está acontecendo no meio de vocês. Porque a tendência é logo criticar. Estou muito chateado porque vocês estão perdendo o rumo. Vocês. Não. Ele começa de outro jeito. Ele não tem esse tipo de linguagem de murmuração, de crítica azeda, ácida. Ele começa dando graças a Deus por aqueles irmãos. Irmãos, quando você avaliar o tamanho da salvação de Cristo e da suficiência de Cristo por nós, em nós, do começo ao fim, você vai começar a dar graças a Deus desde o início do dia. Parece que a ausência de gratidão é sinal de ausência de salvação.
dando sempre graças a Deus por tudo. E tem que ser por tudo. Por que tem que ser por tudo? Porque Deus é soberano. Eu preciso, antes de fixar o meu olhar para a circunstância, para o que está acontecendo, eu preciso de olhar além e olhar para a soberania de Deus. Mas o que está acontecendo comigo não é lógico. É lógico sim. É que você está com um olhar torto. Você tem cisco no olho. Não está enxergando bem. É lógico sim. Parece que não é, mas é. Alguém que viveu no século XVII, que havia sido assaltado, escreveu no seu diário: eu te dou graças, porque fui eu o assaltado e não quem assaltou. Os que não confiam na soberania de Deus não são gratos. São nervosos, tensos, críticos, vingativos, agressivos. Isto não está certo. Isto que aconteceu comigo não é legal, não está certo. Não deveria ser assim. Eu não aceito. E começa a murmurar. E essa queixa vai longe. Essa murmuração vai longe. Às vezes dias, semanas e até anos. Passam os anos e a pessoa não esquece. Fica naquela cantiga, naquela murmuração. Precisamos parar diante do Senhor e dizer: Senhor, Tu és soberano. Tu estás no controle de todas as coisas. Você crê que o Senhor está no controle de todas as coisas? Ou tem alguma coisa que o Senhor deixa escapar? Eu te dou graças porque nem tudo o que eu queria aconteceu. Mas certamente o que o Senhor queria aconteceu. Portanto, louvado seja o Senhor. Que Cristo, pela sua graça, nos corrija. Corrija a nossa linguagem de lamento para uma linguagem de gratidão, de louvor e de ação de graças. Que o Senhor nos ensine a viver com mais cautela na nossa linguagem. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aqui fala de oração. Oração fala de intimidade, de dependência. Orar mostra a nossa dependência de Deus. Nem todo aquele que ora é de Deus. É cristão nascido de novo, é regenerado. Mas todo regenerado, todo filho de Deus em Cristo, ora. A oração diz muito na vida de um filho de Deus. Fala da sua dependência dele, da sua intimidade. A característica de uma pessoa que ora é a dependência de Deus. Mas a característica de uma pessoa que não ora é dispensar Deus.
A característica de uma pessoa que ora é descansar na suficiência de Cristo. Mas a característica de uma pessoa que não ora é a autossuficiência e descartar Deus. Mas eu não gosto daquela pessoa. Não gosta, não? Então vou te dar um conselho. Comece orando por ela. Você não gosta dela? Ore por ela. Ore bastante, que você vai ver que você vai passar a gostar. Ao invés de murmurar, criticar, ore por ela. Paulo estava fazendo isso. Ore, mas sem ansiedade. E colocando as petições diante de Deus com ações de graça. Amém?